ele tem uma importância porque ele mostra para uma população que é possível ser artista sim, num país racista como é o Brasil. Sidney é um artista que tem uma relação com o realismo, ele tem uma visão fidedigna do mundo real. Como esse artista completo, esse artista com um olhar de futuro, né? Sempre retratando um presente que continua atual. Eu acho que o Sidney construiu a vida alicerçada nesse desejo, ser um passado, né? Um ancestral de exemplo, um ancestral que deixasse um legado vivo. Ele me ensinou a ser mais crítico e enxergar mais fundo na arte, tipo, a ver uma pintura mais do que simplesmente tinta na tela. Essa é a sala de abertura, a sala de entrada da exposição, que tem esse desejo de fazer um acolhimento ao visitante e de apresentar o conceito dessa exposição, o diálogo que faz com Sidney Amaral. Aqui a gente tem um conjunto de 3 obras e essa moldura ela traz um aspecto barroco, um rococó, que foram estilos artísticos ligados ao requinte, né, de uma certa aristocracia, de uma elite. Não é só uma gama, é uma parte dessa sociedade que tem o direito de ter esse requinte em sua imagem, mas nós também. Então ele traz esse dourado que simboliza, né, um ouro, um luxo, essa criação escultórica de uma orelha que sai também, que é moldurada, né? É também pensar que a nossa construção identitária ela não se faz só da imagem, mas ela se faz da fala, ela se faz da escuta. Então é um convite mesmo a gente refletir e pensar nesses elementos. Temos visto na história da arte recente uma prática de revisionismo crítico, mas que ele não acreditava muito que nessa palavra revisionismo, que ele queria entender de outra maneira esse processo que estávamos buscando e, sobretudo, um processo que pesquisadores, artistas negros estão fazendo, né, quando ele grava essa entrevista para o projeto Diálogos Ausentes, do Itaú Cultural. Como é que é explorada essa imagem do negro, né? Ou ele é invisível, ou ele é superexposto, né? Enfim, são essas coisas que me pegam, né, nesses meus trabalhos, né? Não sei se eu vou conseguir achar a palavra correta para isso, mas está tendo um repensar da história agora, a partir desses artistas que sempre estiveram aí, Rosana Paulino, Emanuel Araújo, Ayrson Heráclito, então artistas que já mestre Didi, por aí, Rubem Valentim, e isso é importante para que a gente entenda essa diversidade cultural que o Brasil tem e que eles se fizeram parte desse cenário, né? Por que eles não aparecem de uma maneira tão importante quanto outros artistas, né? Acho que tá tendo esse repensar a nossa condição, para que a gente possa se entender mesmo, para a gente ter um parâmetro, um espelho nessa história, né? Como é que essas pessoas estão se vendo, que sempre estiveram lá. Então Sidney Amaral é um espelho, né? Ele é o dono desse espelho, então a exposição também é esse diálogo, ver em Sidney Amaral as imagens formadas, os reflexos vistos e o que nós também podemos levar também ou podemos analisar nessa história. Daí vem a proposta de construir, né, de trazer o espelho para o centro da exposição, como materialidade, como conceito e como presença de Sidney Amaral. Nessa aqui fica evidente, né, enquanto no discurso a liberdade ela está lá, ela está preservada, mas na realidade, na prática, a gente não vive numa sociedade de liberdade, vive numa sociedade de aprisionamentos e de violências, né? E um deles se faz no controle da nossa voz, no controle das nossas autonomias, dos nossos desejos. Ele consegue levar um tema muito importante para os espaços de poder e espaços brancos, que são as galerias e os museus, para falar da violência que sofrem os corpos negros. Isso para mim foi uma ruptura que para mim bateu muito forte, né? De ver esse trabalho
que mostra uma força contemporânea muito grande e de como que ele consegue colocar isso em aquarelas, em esculturas, e como essa materialidade da obra dele, ela perturba, né? Perturba o público, porque ele fala de um Estado que usa as dinâmicas coloniais para continuar violentando esses corpos negros de várias formas. O trabalho do Cid, ele tem um incômodo sempre muito presente, tem sempre uma faca apontando para o teu pescoço, né? Mas aqui tem uma força, e essa grandiosidade do trabalho, essa força, é o que dá uma perenidade para o trabalho. Ele permanece apesar da temática. Eu acho que essa é a questão principal. Porque não só o trabalho está conectado às questões que estão hoje em pauta, mas o trabalho permanece, porque ele tem força, ele tem estrutura, e ele está olhando para além, não está olhando para o problema de agora. Assim, está olhando para trás, está olhando para frente. Sou muito eu nos desenhos, né? Assim, não só porque é a minha aparência mesmo, mas é tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me afeta, eu tento transmitir nesses desenhos, tudo aquilo que, questões políticas, psicológicas, morais, então eu tento me colocar nesses desenhos mesmo, assim, né? Meio que exposto mesmo, né? Então acho que isso acaba aparecendo, né? Acho que esse método de trabalho acaba aparecendo nos próprios desenhos. Né? O Sidney era um artista do autorretratismo, né? Desse realismo, de se usar como base, justamente, né? Como forma de expressão, como forma de linguagem, cheio de signo e simbolismo, justamente para falar, para trazer questões. E eu acho que isso, contemporaneamente, a gente vê isso através do grafite, por exemplo, de grandes empenas, a gente começa a olhar a nossa autoimagem em grande escala. E eu, como arquiteto, defendo muito isso. Eu acho que ele é muito importante justamente para entender essa relação dos territórios. Esses lances de capturação do corpo dele em diferentes atividades, assim. Isso é um acesso que você tem vendo o processo dele, que é sobre pegar uma vassoura ou uma melancia, que aquilo vai virar uma aquarela, vai virar uma pintura. Assim. Uma parte que eu vejo nisso assim, é como eu percebo o que eu posso fazer com o meu corpo também antes de ir para a pintura, né? O que eu posso fazer com minhas articulações, enfim. Então, eu acho que a gente está num lugar assim, talvez que se comunica dessa investigação da atividade do corpo, assim. Eu conheci o Sidney, acho que foi na 8ª série. Logo de cara deu para perceber que ele não era um professor de arte como os outros que eu já tive, né? Eu gosto principalmente de escrever, então eu gosto muito de mexer com roteirização. O Sidney foi quem me influenciou para me dar a coragem de fazer o que eu queria fazer. Porque eu sempre soube que eu gostava, eu gostava de ler, gostava das artes, mas na minha família tinha existia uma vontade assim de querer me empurrar para uma engenharia, alguma coisa desse gênero, né? E ele foi a primeira pessoa assim que falou, vai lá e faz acontecer. Ele não foi, ele não fantasiou, não falou, nossa, é incrível. Ele foi realista, falou, é difícil, tem que estudar bastante, mas se é o que você gosta, se é o que você ama, vai lá e faça, sabe? Trazer a produção do Sidney Amaral hoje não é só observar um período, né, marcado dessa chamada história da arte afro-brasileira, nenhuma geração anterior, mas é entender que ela se faz presente hoje, é entender que o Sidney é contemporâneo, segue contemporâneo e que essa exposição traz esse desejo desde o seu início, quando a gente convida 6 artistas para pensar juntamente conosco o que seria, né, esse espelhamento atual de Sidney Amaral em suas obras e também em suas trajetórias enquanto artistas afro-brasileiros. A partir desse diálogo, eles passam a observar a seleção realizada, acompanham também o andamento das pesquisas curatoriais e criam, então, as 6 obras que veremos na exposição. Um dos artistas presentes na exposição, convidados, é o Jorge Teles, que é um artista de Cachoeira, na Bahia. E aqui a referência ao ferrugem metal, que era um elemento que o Sidney trabalhava muito, né, o bronze,
E então o Jorge ele vai olhar essa materialidade e a agressividade também que essa materialidade pode ter, ao mesmo tempo que esse ferro, essa ferrugem, ela traz uma cor, ela também pode ferir esse corpo que manipula. Apesar dessa ser uma proposta da curadoria, ela diz muito também sobre a forma que Sidney Amaral atuava, né? E ele sempre referenciava a necessidade de trazer outras pessoas, outros artistas, né, conosco, assim. Então, esse andar coletivo era também parte da vivência e da forma como Sidney também se projetava. Aqui temos um encontro, né, entre Sidney e um outro artista convidado para a exposição, que é o Marlon, em que os dois fazem aqui uma discussão sobre esse corpo masculino. Quando ele traz essa imagem de uma anatomia de um homem só, um homem exposto, né, que chora, jogado, lançado nesse azul. Então, talvez essa melancolia também por esse sujeito, esse homem negro, poder ser quem é, né? Poder sair de uma imagem de brutalidade para uma imagem de sensibilidade. Sou idealizadora do Festival Negra Arte, um festival que nasceu com o propósito de trazer as artes visuais afro-brasileiras à luz de todas as outras artes no Brasil. E a nossa principal ideia foi fazer com que o negro fosse o protagonista e não o objeto da arte. Como a gente vem ao longo desses anos todos aqui de invasão do Brasil, acompanhado nas artes. E aí o Sidney surgiu como um nome natural nesse contexto, né? E ser o nosso homenageado. Corpo negro pensante, crítico, né? E que está sim olhando o seu futuro, mas a partir do momento que resgata o seu passado. Transferência. E aí fui montando, tá vendo? Tudo com durex, fui montando pro quadro. Cara, vou falar que foi um dos trabalhos mais gostosos que eu tive assim pra fazer. Doeu as costas, o tempo, o prazo, mas foi um trabalho mais gostoso que eu tive pra fazer. Isso aqui, encontrar tipos pra montar. As referências, né? Não, as referências foi legal, mas poder estar na África e entender as descarificações, que isso é cultural dos caras, essas... Aliás, essas negras com as crianças o pano na costa, é muito comum lá, cara. Todo mundo é com o filho no pano na costa, cara. Deu uma beleza, cara, assim, eu fiquei emocionado mesmo, cara. Os estudos que eu fiz, ó, ficou isso aqui, ó. Escravo, e os personagens, né, do Ferrez, do Stahl, todos os personagens que eu coloquei, Stahl, Militão, coloquei aqui nos quadros, mas de maneira diferente para criar essa ideia de resistência. Sidney Amaral nasceu em 3 de maio de 73, numa família da classe trabalhadora. Então Sidney cresce em Mariporã e começa a se interessar pela produção visual a partir dos gibis que o pai é gráfico, então leva para casa. E aí ele vai se apaixonando um pouco por essas imagens, pelo estudo do desenho, pela narrativa que se constrói entre imagem e escrita. E decide então cursar artes visuais num liceu, até optar a cursar a graduação de artes visuais, que ele realiza na FAAP. E é na FAAP que ele vai aprimorar as técnicas e conhecer esse cenário das artes contemporâneas, do sistema, do mercado de arte, né? E se colocar, então, se fazer um artista visual contemporâneo. Um outro aspecto que acho importante também de ressaltar na obra do Sidney são as relações, a presença que vai se fazendo dentro da obra dele com as relações que ele constrói em vida. Então, tanto com a família, é muito comum e presente a figura e a imagem da esposa, da filha, também dos amigos,
Ele trabalha tanto em casa, quando ele constrói o seu ateliê em casa, mas também em outros ateliês coletivos, onde também vai ter essa relação dele com a sua geração. São reflexos dos estudos que ele fez e criou para a obra Incômodo, né, que hoje pertence à Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foi uma obra pensada, né, para que ele pudesse trazer uma nova leitura da busca pela libertação, pensando em quais foram os agentes dessa história que lutaram por essa liberdade, que tornaram ela efetiva. E o que significa falar disso no nosso contemporâneo, né, no nosso tempo. E aqui a gente vai vendo como ele vai estudando cada elemento, né? E um dos elementos dessa obra é a imagem da própria filha, né, Lisier Amaral, que aparece aqui nessa imagem calçando os seus sapatos, porque o calçar o sapato é esse símbolo, né, da luta e da efetivação da liberdade. Sabemos que naquele período, no período de escravidão, era proibido às pessoas escravizadas o uso do sapato. Então, não à toa, ele vai trazer esse sapato aqui. Em 2017, Sidney Amaral falece após enfrentar um período de luta contra um câncer e deixa uma grande marca, né, de uma tristeza àqueles que o conheceram, àqueles que acompanhavam a sua trajetória, mas também essa certeza de que a sua obra ela é eternizada e ela será eternizada por todos nós. Se eu pudesse falar com o Sidney hoje, primeiro, eu agradeceria pela persistência dele em se manter ativo. E falaria muito obrigado pela arte dele, pelo que ele nos deixou de legado, que certamente vai inspirar ainda muitas gerações. Eu diria que ele pode ter certeza que o mundo que ele deixou se tornou um mundo melhor por causa dele. Falaria para ele que eu não sei qual era o sonho dele, mas eu acho que ele chegou lá. Ele fez história. Sidney é uma voz que faz falta.